paz do Senhor, queridos, queridas, amados, amadas, em Cristo Jesus. É uma bênção, mais uma vez, estarmos aqui no nosso canal Momentos de Meditação e Algo a Mais. Que bênção poder contar com a sua presença aqui também, mais uma vez, nesse tempo que nós decidimos passar juntos aqui, a partir de toda segunda-feira. Então, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua dedicação, obrigado pelo seu envolvimento, pelo seu engajamento, obrigado mesmo, tá? Se você puder continuar compartilhando essas mensagens, essas palavras, se você acredita que tem te abençoado e que pode abençoar a vida de mais alguém, a gente também fica grato daqui de poder contar com essa sua ajuda, tá bom? E você que está aqui pela primeira vez ou que recebeu essa mensagem de alguém, se você puder estar conosco, vai ser uma bênção. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa o seu joinha aí, né, o seu like, como se diz, para que a gente possa ver esse canal crescer, ele desenvolver, com um objetivo que é ministrar uma palavra. Às vezes a gente precisa de uma palavra, precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir alguma coisa que possa fazer com que a gente saia de um lugar e chegue no outro. E, de repente, uma dessas mensagens pode ser justamente essa chave, pode ser justamente essa ponte, né? Que tire a gente de um lugar e leve a gente para um outro lugar e faça com que a gente tenha uma nova experiência e uma nova condição e uma outra realidade. Quem sabe, não é? Sem nenhuma pretensão, mas é a palavra de Deus. Mais do que eu, é a palavra de Deus. E ela tem sim, ela tem poder para fazer isso. Então, uma bênção, estamos juntos. Deus abençoe. Hoje eu queria falar com os irmãos. Hoje eu queria ler primeiro, e depois que eu fizer a leitura aqui, eu quero falar um assunto com o irmão aqui, com os irmãos aqui, com você aqui, nessa oportunidade. Romanos capítulo 12, versículo 17 diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso é uma palavra linda. Uma palavra poderosa, não é verdade? Porque essa palavra é uma palavra que desmonta a nossa vida. É uma palavra que desmonta a minha vida quando eu justifico o meu erro a partir do erro do outro. Você já fez assim? Você já viveu assim? Você já teve uma experiência assim? Onde você justificou o seu erro pelo erro do outro? Eu também já. Você também, quero acreditar que sim. É interessante isso, né? Eu falei assim porque ele falou primeiro. Eu fiz isso porque ele fez. Eu agi assim porque ela agiu assim. Eu tomei essa atitude porque foi tomada essa atitude contra mim. Né? A gente tem essa... E aí a gente se sente bem, a gente se sente justificado, não é? Por quê? Porque eu fui só uma resposta, só respondi, né? Foi só uma reação, né, a uma situação contra a minha vida, e aí eu decidi reagir. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não torneis o mal por mal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que as pessoas são não pode mudar aquilo que eu sou. O que as pessoas são comigo não pode determinar aquilo que eu sou. Então, o meu caráter, e que se desenvolve na minha personalidade, quem eu sou, ela não é camaleônica. Ela não é algo que vai andando segundo a multidão, que não vai andando segundo a maré. Não, ela é eu sou. Então, se eu tenho para dar, eu tenho para dar sempre. Se eu tenho para oferecer, eu tenho para oferecer sempre. Se o que eu tenho para dar e oferecer é bom, eu tenho isso para dar o tempo todo, independentemente do que venha, do que eu receba, do que me dão. Eu sei, isso não é fácil. Isso é uma decisão muito difícil. Mas a referência que nós temos é nenhum outro senão o nosso próprio Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus não foi oferecendo às pessoas aquilo que as pessoas iam oferecendo a ele. Não, ele era. E é interessante que tem um versículo na Bíblia que diz assim, porque nisto Deus prova o seu amor para conosco. Nisso Deus prova o seu amor para conosco.
Porque ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Porque ele demonstrou o seu amor por nós, mesmo ainda nós sendo pecadores. Ou seja, ele não esperou a gente melhorar, ele não esperou a gente mudar, ele não esperou a gente ser uma pessoa diferente para dizer assim, agora sim eu posso te amar. Não. Ele nos amou independentemente da nossa condição, independente do nosso estado, independente da nossa realidade. Por quê? Porque Deus é amor. Ou seja, ele só pode dar. Por quê? Porque o que ele tem, ele é amor. Ele é todo amor, ele é completamente amor. Então ele não tem como. Então é isso que ele tem, é isso que ele tem para dar, independente do que eu seja, do que você seja, do que sejamos, ele só tem para dar o amor. Então ele não tem como tornar o mal em ninguém. Por quê? Porque ele é saturado. Ele é tomado, ele é o amor. Então, eu queria que nessa palavra que você está recebendo, você pudesse rever. Nessa palavra que você está ouvindo, ela pudesse fazer com que você fizesse uma reflexão, para que você não desse mais essas desculpas, e eu também, de que eu só sou assim porque fulano é assim, eu só sou assim porque as pessoas são assim. Não, isso não é você. Você é diferente. Você tem coisas aí dentro do seu coração que são boas, que você tem para dar. Então continue dando, continue sendo. Continue. Aí você vai falar assim para mim, ô pastor, hoje eu estou cansado. Aí eu tenho uma outra palavra para você, que o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6. Vou até abrir lá para você ver. Ó, ele diz uma coisa linda aqui nos Gálatas, capítulo de número 6, ele diz assim, olha que palavra linda. Gálatas 6:9, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Que essa palavra traga alento, traga graça, traga força ao seu coração, e não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de ser quem somos, e não nos cansemos de oferecer somente aquilo que a gente é, somente aquilo que nós somos, e não nos cansemos, que a seu tempo nós ceifaremos, se a gente não tiver desistido. Então, por favor, não desista de ser quem você é, essa pessoa boa, amorosa, gentil, carinhosa, caridosa. Não deixe de ser quem você é. Não deixe o mundo mudar quem você é. Mas insista em ser quem você é. Talvez você não mude o mundo, mas talvez você consiga tornar uma parte dele um lugar melhor. Que Deus te abençoe. Que essa palavra visite você. Não torne o mal por mal. Que a graça de Deus possa continuar usando a sua vida, usando a minha vida, usando a nossa vida. Eu sei, não é fácil, é verdade. Mas que Ele continue usando a minha vida, a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus, para ir transformando o ambiente e o lugar onde estamos inseridos, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus com essa palavra, receba ânimo de Deus. Não se canse, meu irmão, de continuar sendo quem você é, fazendo o que você faz, realizando o que você realiza. Eu sei, não é fácil. Tem hora que a gente perde as forças, né? Mas que essa palavra te renove, que ela te empurre, te impulsione, te leve adiante, para você não deixar nada e nem ninguém mudar essa pessoa excelente, ótima, maravilhosa, abençoadora que você é, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eu oro sobre vidas e corações que têm lutado e batalhado todos os dias, Senhor, para continuarem sendo o que são, para continuar sendo esse marido amoroso dessa esposa, essa esposa que tem lutado todo dia para continuar sendo essa esposa respeitadora e amorosa desse marido, esse pai e mãe, esse mãe e pai que tem lutado todo dia para serem esses pais exemplares, amorosos e educadores dos seus filhos. Ó Deus, me ajude, Senhor, a continuar lutando para ser aquilo que o Senhor me deu para ser. Ajude esse irmão a continuar lutando aquilo que o Senhor deu ele para ser, independente da circunstância, independente do que ele está recebendo hoje em troca. Que ele continue, em nome de Jesus, semeando o bem. Que ele continue semeando o melhor. Que ele continue semeando, em nome de Jesus, ele não se canse. Porque talvez ele não vai mudar o mundo,
mas pelo menos, ó Deus, vai causar um impacto, com certeza, em muitas vidas, em muitas mentes e em muitos corações. Derrama a tua graça e derrama o teu favor. Que essa palavra renove o ânimo e a coragem para este irmão, para esta irmã, para esta pessoa continuar sendo aquilo que ela se propôs ser. Que ela continue dando para a vida aquilo que ela se propôs dar, ainda que ela não esteja ainda conseguindo ver os seus frutos. Derrama a tua bênção, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu amado. Que essa palavra esteja produzindo frutos no seu coração. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe essa mensagem, comente aí. Amém. Fique à vontade. Deus te abençoe. Te aguardo aqui no nosso próximo encontro. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.